In nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos então, caríssimos, na terça-feira da 70ª, celebrando Santa Martinha, de uma oração que li de Santa Martinha. A gente pode depreender que ela lutou. Eu fico pensando em aquela francesa, como é o nome que a Fátima tanto gosta? A francesa, aquela Fátima que tu gosta? Joana d'Arc. Então, ela lutou muito pela defesa de Roma. Defesa de Roma. Então, é um tema meio que atual, para não dizer inteiramente, querido. Inteiramente atual. Então, que ataques sofre Roma? Claro que lembra, sobretudo, os ataques, eu digo assim, com armas, ataques físicos, né? E aí nós temos que colocar até Nero com o seu incêndio em Roma, os judeus, né, perseguindo a Santa Igreja em Roma, e os bárbaros, né? Certamente é esses que enfrentou Martinha, os bárbaros. Mas também a própria Segunda Guerra Mundial, né? Hitler com seus pés lá. Que relação que houve ali, hein? Que relação que houve ali. Então, outro tipo de ataque que sofre Roma é com certeza o ataque doutrinal que marcaram a história de Roma. Temos alguns como Ario, grande apostasia. Roma esteve ali, para cair no arianismo. Depois temos muitas divisões, inclusive, digo, internas, com os antipapas para lá e para cá, hein? Tantos antipapas, tantos. Mas aquelas que dividiram a igreja mesmo, como os cismas no Oriente, no Ocidente, enfim, tantos lugares, né? Tantos cismas na história da igreja. Não esquecer, claro, o ataque dos protestantes, né? Desde 1517. Não menos atacada é a igreja desde a Revolução Francesa, e com a instituição dos estados modernos, que se orgulhavam e desprezavam Roma, a igreja católica. Franco desprezo. Como daquele general que, quando foram ver quem deveria, afinal, sentar-se à mesa para o estabelecimento da paz na Segunda Guerra, então, claro, Khrushchev e os Estados Unidos e não sei quem, né? Aí alguém perguntou em Roma, mas quantos exércitos mesmos tem Roma? Para se lhe dar valor. Então, mas sim, muitos ataques sempre achecaram Roma. Mas há um ataque, talvez, assim, esses são os piores, disse, dos inimigos internos, né? Esses são os piores. Aqueles que corroem a fé. E é contra estes que se elevam os santos, as congregações, tantas vezes, os concílios, os sínodos, os concílios se levantam contra isso, muitas vezes, para reformar a igreja, para pense em Trento, para
incentivar a vida devota, a vida cristã. E então surgem santos. Agora, queridos, nós estamos, sem dúvida, num dos tempos de maior sofrimento para a Igreja Romana. Lá da cidade de Roma mesmo. Claro que isto, quando atinge a cabeça, sofre todo o corpo, né? Sofre todo o corpo. Cada membro que sofre é o corpo inteiro que padece, já dizem as Escrituras. Mas se Roma, a cabeça é ferida, aí a coisa fica de fato difícil para o resto do corpo. Nunca, como hoje, com certeza, a igreja é tão afligida internamente. A ponto de nós estarmos vivendo um cisma, né? Desde Amoris Laetitia, com a eleição do antipapa, com a usurpação do antipapa, eleição fraudulenta e usurpação do trono de Pedro pelo antipapa Francisco, a igreja teve realmente está tendo um ataque como jamais na sua história. Sempre digo, tantas vezes já o disse e repito, muitos antipapas compuseram a história da igreja, muitos, mas nenhum como Francisco. Os antipapas anteriores até se firmavam na cátedra de Pedro por amor à igreja, para preservá-la, com medo de que, caindo eles, caísse a igreja romana. E nenhum como Francisco assume a cátedra em ódio e para a destruição da Santa Igreja. Nenhum. Podem olhar. Nenhum jamais. Esse é o único na história. Prestem bem atenção nisso, porque é um sinal dos tempos, é importante esse sinal dos tempos. Tá? O pessoal fica procurando outros papas, ficam com medo que Francisco não seja o falso profeta, que venha um outro falso profeta depois dele. Mas isso não existe nas Escrituras. As Escrituras não nos previnem de um outro. Este reconhecemos e acusamos, é o maior até agora havido. E está registrado nas Escrituras, no livro do Apocalipse. Mas o Apocalipse e as outras Escrituras, já desde o Antigo Testamento, não nos avisam de dois. Não nos avisam de dois, é um só. E ele já está aí, à nossa face. O destruidor, o demolidor. Mas é isso que as pessoas têm que considerar. Isso tem que ser considerado. As Escrituras não nos avisam de dois, mas de um só. Tremendo, terrível. E ele está aí. Jamais houve na história da igreja, jamais. Eu ouço tantos dizendo isso, que jamais a história da igreja jamais registrou coisa parecida. E, contudo, não se convencem de que ele é o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes. É uma cegueira que eu não consigo entender. Então, estamos aí sofrendo, sendo afligidos pelo maior, o mais espetacular, mais tremendo, mais destruidor ataque jamais registrado na história da igreja. Um ataque assim não ficaria despercebido das Escrituras. Não poderia um ataque desse tamanho, dessa magnitude, ficar despercebido pelas profecias. Não poderia ficar oculto. Deus nos preveniria antes, não deixaria isso acontecer na igreja sem nos prevenir antes. Ouçam isto, convençam-se disto. Jamais a Deus permitiria, não permitiria que um destruidor viesse assim e passasse como alguns profetas atuais que a gente acharam ainda Francisco um bom papa. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus. Deus jamais permitiria.
Este é, portanto, e não haverá outro. O falso profeta de Apocalipse 13, 11 seguintes. Não me cansarei de dizer e de anunciar isto, queridos. Convençam-se, estamos diante do mais tremendo, terrível ataque jamais havido contra a igreja desde dentro. Desde dentro. Mas a história de Roma e as profecias nos avisam, terá ainda grandes percalços. Né? Bem, vou deixar um para o último, né? Claro, sempre. Mas agora eu estou querendo falar daqueles físicos, né? E não nos avisam as profecias atuais, e diz até que são os homens de barba grande. Né? Sabemos quem são, né? Que atacarão Roma, incendiarão, causarão grande destruição. Né? E não avisam até que a bandeira comunista, ou pelo menos da Rússia, será erguida dizia as profecias. Eu interpreto assim, como a Rússia vindo em auxílio de Roma. O que se diz isto? Deixa-me colocar a coisa mais ou menos em ordem, como eu penso que é. Não preciso acertar. Não, eu não sei as coisas, eu não preciso acertar. Mas eu fico pegando as escrituras e tentando colocá-las em ordem. Só isso que eu vou tentar fazer. Como se diz que Francisco, o antipapa, deve ir ainda a Roma, né, por causa da paz, né, e que ele encontrará dificuldade para voltar para a Rússia, desculpe. De Roma à Rússia. Né? Então, como ele deverá ir à Rússia por causa da paz com a Ucrânia, com o mundo, enfim, e ele encontrará dificuldade para voltar para Roma. Então, eu imagino que durante a estadia dele lá, por curta que seja, será justamente no tempo aprazado para os homens de barba grande assaltarem Roma. Farão isso justamente quando ele não estiver lá. E que é no seu retorno que a Rússia vai ajudá-lo a retomar o Vaticano. Então, de qualquer forma, o que nós estamos esperando aqui é que aconteça, sim, ainda ataques com armas contra o Vaticano, com armas, bombas. Mas das coisas físicas não será essa a última nem a mais terrível, porque as escrituras nos avisam que Roma será tragada por um grande vulcão, a terra se abrirá e engolirá o Vaticano. Então, tem isso ainda a levar em conta, tem isso ainda que a gente deve colocar no nosso caderninho. Então, sim, Roma ainda sofrerá muito, digo assim, com armas, fisicamente. Não esquecer que para as Escrituras, o falso profeta não morre, ele é sepultado no inferno, em corpo e alma, porque a terra se abrirá e o engolirá. E isso é o que estou dizendo que acontecerá com o inteiro Vaticano. Mas, assim, dizia que deixava para o último, o grande, o mais terrível, o inominável de todos, que é o ataque do anticristo. Terá sua sede em Roma. As profecias nos avisam. Terá sua sede em Roma. Esse homem vai brilhar desde Roma. É lá que ele... O pessoal fica falando de Israel. Em terceiro templo, isso até me revolta o estômago quando eu ouço essa gente falando de terceiro templo, que tem que construir o terceiro templo. O terceiro templo já foi mais do que construído, é a Santa Igreja Católica. Já está mais do que elevado e erigido diante de todos os homens. E a destruição do terceiro templo se dará sob os pés envolvendo o anticristo. Este será o mais terrível ataque jamais sofrido pela Santa Igreja, que virá ainda. Serão os dois em conluio,
Ele não será um papa. O anticristo não é um papa. Ele nem é da igreja. Ele vem de fora. Ele vem de fora. Nem é religioso. Depois se tornará. Mas o anticristo estará em conluio com Francisco, que continuará sendo o falso papa da falsa igreja. Desde Roma, essa igreja herética, apóstata e cismática que Francisco dirige desde hoje, desde a sua eleição, desde Amoris Laetitia. Esta igreja estará em conluio com o anticristo para a destruição do que ainda restar de igreja católica e de fé verdadeira no mundo, na igreja e no mundo. Então, estão vendo, queridos? Santa Martinha é atual. A igreja romana precisa de muitos santos. A igreja romana precisa de muita oração. A igreja romana precisa de salvação. Salvação espiritual, pelo menos, né? Porque o resto já está nas Escrituras. As Escrituras devem se cumprir. Cumprir-se-ão as Escrituras, quer queiram, quer não queiram. As Escrituras cumprir-se-ão. Digam as profecias que disserem, falem aquilo que quiserem falar. As profecias, as Escrituras cumprir-se-ão. E tudo isso ainda acontecerá a Roma. Guarde-nos Deus, sejamos nós um pouco santos também, para rezarmos por aquele povo, por aqueles católicos que lá deverão perseverar na fé até ao fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.